Imagine-se sentado em um banco de igreja, ombro a ombro com os fiéis, enquanto um ministro se posiciona no púlpito. A luz do sol entra por uma janela alta e colorida, pintando as faces da congregação com tons multicoloridos. O ar está carregado com uma mistura de expectativa e reverência, enquanto todos aguardam a sabedoria que virá. Agora imagine o momento exato em que essa sensação de santidade é substituída por um frio na barriga, uma sutil inquietação quando você percebe que algo não está certo. Talvez seja uma palavra mal colocada ou um versículo interpretado de maneira estranha, mas algo dentro de você grita: isto não parece certo. Sua mente começa a girar. Seria possível? Poderia essa igreja, esse lugar sagrado onde você encontrou conforto e orientação espiritual durante anos, estar enganando você? E mais do que isso, poderia ser Satanás manipulando esses ensinamentos? Vamos suspender nossas emoções por um momento e considerar cuidadosamente os fatos à nossa frente. Este é nosso desafio hoje: desvendar a verdade oculta sob camadas de manipulação engenhosa. Primeiro, precisamos entender como Satanás opera. Ele é conhecido como o mestre dos disfarces, aquele que pode transformar até mesmo as verdades mais puras em armadilhas perigosas para os desprevenidos. Ele tem habilidades impressionantes para torcer palavras e criar ilusões convincentes. Seu objetivo? Nos desviar da verdadeira fé e nos cegar para Deus. E qual melhor maneira de fazer isso do que infiltrar-se em nossas sagradas instituições religiosas? Locais que deveriam ser baluartes da verdade, agora se tornam ferramentas para sua enganação. Agora vamos olhar para a igreja. Estamos falando de uma entidade complexa com suas próprias fraquezas e vulnerabilidades humanas. Os líderes eclesiásticos não são imunes ao erro. Eles também podem ser enganados, ou pior, corrompidos. E quando isso acontece, as consequências são sombrias e profundamente perturbadoras. Mas como você pode identificar essa manipulação? Como você pode saber se um versículo está sendo usado indevidamente? A resposta reside na compreensão profunda das Escrituras Sagradas. A Bíblia é uma tapeçaria intrincada de histórias e lições que exigem cuidadosa interpretação e estudo comprometido. Cada palavra tem seu lugar. Cada versículo tem seu significado. Nada é insignificante. Satanás sabe disso muito bem. Ele conhece as Escrituras tão bem quanto qualquer estudioso bíblico, talvez até melhor porque ele procura pontos fracos e ambiguidades para explorar. Quando o versículo é tirado de seu contexto original ou interpretado de maneira distorcida, o resultado pode ser catastrófico. Ensinamentos falsos são disseminados, a fé é minada e as almas são desviadas do caminho da salvação. Então vamos nos armar com conhecimento sólido das Escrituras. Vamos questionar a interpretação dada pelos líderes da igreja quando sentirmos desconforto em nosso espírito. Vamos buscar a verdade com humildade e determinação, pois só assim podemos resistir à manipulação devastadora do inimigo. Lembre-se, Satanás é um adversário astuto. Ele usa a sutileza para enganar e confundir, para desviar nossa atenção do que realmente importa, nossa relação pessoal com Deus. Então, não caia na farsa, não permita que sua fé seja corrompida por uma interpretação errônea ou manipulada de um versículo bíblico. E, acima de tudo, não permita que essa igreja continue te enganando. Estamos juntos nesta jornada em busca da verdade. Pode ser um caminho difícil e cheio de armadilhas, mas é o único caminho que leva à luz divina, a única luz capaz de dissipar as trevas da mentira e da decepção. Você acredita em tudo o que lê? Não estou falando sobre as notícias falsas que inundam nossas redes sociais. Estou falando de algo mais profundo, mais sagrado. Estou falando da palavra divina, a Bíblia Sagrada.
Quero começar com uma história verdadeira, um exemplo prático para ilustrar meu ponto. Havia um homem chamado Samuel, devoto e fiel seguidor de sua igreja local. Ele vivia seus dias na oração e no louvor, confiante na pureza de sua fé. Um dia, seu pastor recitou um versículo que parecia estranhamente fora do lugar para Samuel. Era 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Agora você pode estar pensando, qual é o problema com isso? Acontece que a interpretação dada pelo líder religioso colocava os anjos em má luz e exaltava a ideia do medo ao invés da fé. Samuel questionou-se: será possível? Satanás poderia realmente manipular a palavra divina? Foi então que ele percebeu algo importante. Nem sempre são as palavras escritas que são manipuladas por forças sombrias. Às vezes, são as pessoas encarregadas de interpretá-las. Agora trago este exemplo à tona porque eu quero abrir seus olhos para uma realidade desconfortável. Nem todas as igrejas estão te guiando no caminho certo. E isso é aterrorizante, porque estamos falando sobre nossa salvação eterna aqui. Veja bem, a Bíblia é um livro sagrado que contém a palavra de Deus, mas também é um texto complexo que requer uma compreensão profunda e atenta. E se alguém com intenções impuras começa a distorcer essa compreensão para servir aos seus próprios fins? Pense nisso. Satanás foi o anjo mais belo e talentoso do céu antes de sua queda. Ele conhece as Escrituras melhor do que qualquer ser humano poderia jamais esperar conhecer. Se ele quisesse enganar o mundo, não faria sentido ele deturpar a coisa mais sagrada que temos, nossa fé? Agora, não estou dizendo isso para assustá-lo ou fazer você questionar sua fé. Pelo contrário, quero encorajá-lo a fortalecê-la. O verdadeiro conhecimento vem quando nos desafiamos, quando colocamos nossas crenças à prova contra as dúvidas e incertezas. Então eu te imploro, não aceite tudo o que lhe é dito sem questionar. Não deixe ninguém roubar seu direito divino de procurar a verdade por si mesmo. Lembre-se sempre das palavras em 1 João 4:1. Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Porque no final do dia, minha amiga, só há uma luz capaz de dissipar as trevas da mentira e da decepção, aquela luz divina dentro de você. Portanto, esteja vigilante, esteja alerta e, acima de tudo, nunca se esqueça. A verdadeira fé é um caminho que você deve trilhar por si mesmo, e esse caminho pode ser difícil e cheio de armadilhas, mas é o único caminho que leva à luz divina. Não caia na farsa Satanás. Pode ter manipulado este versículo, e essa igreja pode estar te enganando, mas com vigilância e discernimento, você sempre encontrará seu caminho de volta à verdade. Acredito que você já tenha percebido o quão incerto tudo parece nestes tempos. O manto da verdade está sendo manchado, e precisamos abrir os olhos para a realidade. A farsa que Satanás construiu ao longo dos séculos é tão astutamente tecida que poucos conseguem discernir entre a verdade divina e as falsidades demoníacas. Por exemplo, considere um versículo popularmente citado de Mateus: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Parece inofensivo, não é mesmo? Mas o diabo está nos detalhes. Algumas igrejas têm distorcido este versículo para propagar uma teologia da prosperidade equivocada, sugerindo que basta pedir riqueza material a Deus para recebê-la. Isso é uma deturpação cruel do ensinamento original de Jesus sobre buscar primeiro o reino de Deus. Mas como podemos saber quando estamos sendo enganados? Como podemos fazer essa distinção crucial? Vou lhe contar a história de Maria. Ela frequentava uma igreja onde os líderes pregavam constantemente sobre doações generosas para obter bênçãos materiais em troca. Maria doou grande parte de suas economias,
na esperança de receber multiplicação financeira divina, mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, ela se viu atolada em dívidas e sem apoio da mesma igreja que ela tanto ajudou. O caso de Maria não é isolado. Há muitos por aí passando pela mesma situação, porque caíram nessa manipulação habilidosa das Escrituras por Satanás através dessas igrejas. Então, aqui vai minha primeira dica. Busque a sabedoria nas Escrituras. Não apenas leia superficialmente, mas estude-a profundamente, com oração e meditação. Isso lhe dará discernimento para identificar quando um versículo está sendo manipulado para fins egoístas. Segunda dica, observe os frutos que uma igreja produz. Se seus líderes estão mais focados em coletar doações do que em alimentar as ovelhas de Deus com a palavra verdadeira, isso é um sinal de alarme. Terceira e última dica. Mantenha-se enraizado na mensagem central do Evangelho, a salvação através da fé em Jesus Cristo. Qualquer doutrina que desvie disso ou adicione condições à graça salvadora de Cristo é suspeita. Não se esqueça, Satanás é o pai da mentira. Ele é perito em distorcer a verdade para nos confundir. Mas você não precisa cair nessa farsa. Com vigilância, discernimento e uma compreensão sólida das Escrituras, você sempre encontrará seu caminho de volta à verdade divina. Lembre-se da experiência de Maria e use-a como um lembrete contínuo para manter seus olhos abertos e seu espírito alerta. Não permita ser enganado pela farsa habilidosa de Satanás. Em vez disso, ancore-se na verdade inabalável da palavra de Deus. Vamos juntos nessa jornada rumo ao discernimento espiritual. Vamos juntos desmascarar as táticas sutis e enganosas do inimigo. E, acima de tudo, vamos continuar firmes na promessa divina de que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca te ocorreu que algo que pensava ser inquestionável pudesse ser uma manipulação? Este é um dos golpes mais astutos do inimigo. Ele não se contenta em distorcer a verdade, mas prefere camuflar a mentira sob o manto da autenticidade. Vamos falar sobre um exemplo prático, porque nada ilumina melhor a realidade do que os fatos. Imagina uma igreja, talvez até mesmo a sua própria paróquia. Nela, o pastor recita um versículo popular. O dinheiro é a raiz de todo mal. Um versículo que todos nós já ouvimos e aceitamos como verdadeiro. No entanto, este é precisamente o tipo de engano sutil ao qual me refiro. O versículo original em 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Notaste algo diferente? A frase amor ao dinheiro foi substituída por apenas dinheiro. Uma pequena mudança com grandes implicações. O inimigo usa esta tática para nos fazer temer e rejeitar as bênçãos financeiras que Deus quer nos dar. Afinal, por que buscar prosperidade se ela supostamente traz consigo todo tipo de mal? No entanto, essas palavras são uma distorção da mensagem original. Não é ter dinheiro que é ruim, é amá-lo acima de todas as coisas. Aqui está outro exemplo. Talvez tu conheças alguém assim. Pessoas cuja fé parece estar baseada inteiramente nas escrituras manipuladas pela boca do pastor na igreja local. Eles seguem cegamente sem perceber que estão sendo enganados. Não estamos falando de pessoas más, mas de bons cristãos que se perderam. O inimigo sabe como usar nossa fé contra nós. Ele usa a palavra sagrada para semear discórdia e confusão. Ele nos faz questionar a autenticidade do amor divino, nos empurrando para longe da verdadeira luz. Agora tu podes estar pensando, mas eu conheço minha Bíblia, eu nunca seria enganado assim, e é exatamente essa autoconfiança que o inimigo quer explorar. Ele não quer que te sintas ameaçado ou em perigo.
Ele quer que te sintas seguro e confortável na sua ignorância. Então, o que podemos fazer? O primeiro passo é sempre este: reconhecer o problema. Precisamos estar cientes das táticas do inimigo para resistir efetivamente. Depois disso, precisamos ler a palavra por nós mesmos, não apenas ouvir os outros dizendo-nos o que ela significa. Devemos buscar a sabedoria diretamente da fonte divina, não através de intermediários humanos imperfeitos. E mais importante ainda, devemos manter nosso amor por Deus acima de tudo. Quando colocamos qualquer coisa, dinheiro, poder, até mesmo nossa fé mal dirigida, acima dele, nos tornamos vulneráveis ao engano do inimigo. Lembra-te disto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então. Vamos continuar firmes nessa promessa divina e resistir aos truques sutis do inimigo. Não caia na farsa. Em nossa jornada pela verdade, é crucial lembrar que a batalha que travamos não é contra carne e sangue. Não, meu amigo, nosso inimigo é muito mais astuto e manipulador do que podemos imaginar. E uma das suas táticas preferidas, a falsificação da palavra de Deus. Quero te contar uma história para ilustrar isso melhor. Há um versículo muito conhecido na Bíblia, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você já parou para pensar como Satanás pode usar até mesmo este belo versículo para nos enganar? A igreja de Corinto estava em crise. Dúvidas pairavam no ar. Divisões surgiam entre os membros e a fé de muitos estava sendo testada. Em meio ao caos, um líder surgiu prometendo solução e paz com base neste verso. Ele pregou que tudo, inclusive o pecado, era parte do plano divino e serviria para o nosso bem finalmente. Mas isso não soa errado. De fato, era uma distorção perigosa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nunca quis dizer que devemos aceitar ou justificar nossos pecados porque eles contribuirão eventualmente para nosso benefício. Pecados são desvios do caminho correto. Eles nos afastam de Deus. Não nos aproximam dele. É aqui onde precisamos ser cautelosos. Satanás pode manipular versículos sagrados e deturpar seu significado real para nos fazer cair em armadilhas espirituais. Então, como saber se estamos sendo enganados? A resposta é simples, mas requer dedicação. Precisamos estudar a Bíblia em profundidade. Não podemos nos contentar com um entendimento superficial da palavra de Deus, nem basear nossa fé em interpretações isoladas de versículos fora de contexto. A igreja de Bereia nos dá o melhor exemplo disso. Em Atos 17:11, é dito que os bereanos eram nobres, porque recebiam a palavra com avidez, e examinavam as Escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim. Eles não confiaram cegamente em um líder carismático ou em uma interpretação conveniente das Escrituras. Eles procuraram a verdade na fonte mais confiável, a própria palavra de Deus. Isso é o que precisamos fazer para evitar sermos enganados. Além disso, temos o Espírito Santo como nosso guia e professor divino. Ele está sempre pronto para nos ajudar a discernir a verdade do erro e nos ensinar os significados profundos da palavra de Deus. Lembre-se também das palavras do apóstolo João, em sua primeira epístola, 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Temos que estar vigilantes, orando constantemente e buscando sabedoria divina para discernir entre verdades e falsificações espirituais. Não caia na farsa. Satanás pode ser astuto, manipulador e convincente, mas ele não é mais poderoso do que nosso Senhor. Se permanecermos firmes na verdade da palavra de Deus, resistiremos aos truques e enganos do inimigo. Lembre-se sempre disso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Mantenha essa promessa em seu coração e você jamais será enganado. Ao buscar a verdade com sinceridade, ao ler e entender as Escrituras no contexto correto, ao permitir que o Espírito Santo nos guie na interpretação da Palavra de Deus, estaremos blindados contra qualquer farsa ou manipulação. Estaremos firmes na rocha da nossa fé, inabaláveis diante dos ataques do inimigo, e isso é o que desejo para ti, que te mantenhas firme na verdade divina, resistindo às astutas armadilhas de Satanás. Que tua fé seja como uma âncora para tua alma segura e firme, que tu possas dizer com confiança: não cairei na farsa. Então, meu irmão, minha irmã, ouçamos com atenção ao que nos diz a palavra do Senhor. Esse versículo tem sido manipulado por Satanás para enganar muitos e arrastá-los para longe da verdade de Deus. Esta igreja está distorcendo a mensagem divina, envolta em um véu de mentiras habilmente tecidas pelo inimigo. Mas voltemos ao princípio. Mantenha-as firmes na verdade divina. Isso significa que devemos estar sempre vigilantes e preparados para resistir às astutas armadilhas de Satanás. Ele é o pai da mentira e mestre em distorcer a palavra do Senhor para servir aos seus propósitos nefastos. E nos momentos mais difíceis, quando as ondas turbulentas da vida ameaçam nos derrubar, que nossa fé seja como uma âncora para nossa alma, segura e firme. Uma âncora que não se move com as marés caprichosas deste mundo cheio de enganos. Agora, você pode perguntar: como posso ter certeza de resistir à farsa? Como posso manter-me firme diante dessas astutas armadilhas? A resposta está na confiança absoluta no Senhor e em sua palavra. Que possamos dizer com convicção: não cairei na farsa, posso ser tentado por todas as faces do mal, mas minha fé permanecerá inabalável. Não permita que os enganos desta igreja contaminem sua fé pura no Deus vivo. Reconheça a manipulação do versículo pela perspicácia concedida pelo Espírito Santo e resista firmemente à influência maligna de Satanás. Satanás pode ser astuto, mas Deus é soberano. Ele vê tudo e conhece o coração de cada um de nós. Nenhuma mentira fica escondida diante dele. Nenhuma farsa passa despercebida. Tome cuidado com os lobos em pele de cordeiro, que se infiltram entre as ovelhas do Senhor para semear a discórdia e a confusão. Eles distorcem a palavra divina, transformando-a em instrumento de engano para seus próprios fins egoístas. Lembre-se sempre, a verdade nunca precisa ser manipulada. Ela prevalece por si só, resplandece na mais densa escuridão e permanece firme perante qualquer tempestade. Não permitamos que nossos ouvidos sejam seduzidos pelo canto da sereia das falsas doutrinas. Não permitamos que nossa fé seja abalada pela areia movediça das heresias propagadas por esses falsos profetas. Devemos nos prender à rocha sólida da verdade divina que encontramos na palavra do Senhor, pura, inalterável e eterna. Se permanecermos firmes nesta rocha, estaremos seguros contra todos os ataques do inimigo. Sejamos como os bereanos mencionados no livro dos Atos dos Apóstolos, examinando as Escrituras todos os dias para verificar se tudo que nos é dito corresponde à verdade revelada por Deus em sua palavra. Dessa forma, não seremos facilmente enganados pelas artimanhas do inimigo. Compreenda bem. Esta é uma batalha espiritual que estamos travando. Uma guerra contra as forças de Satanás que buscam nos afastar da verdade divina e nos arrastar para o abismo da mentira. Por fim, lembre-se, Deus está conosco nesta batalha. Ele é nossa fortaleza e nosso escudo, nosso refúgio seguro em meio à tempestade. Com Ele ao nosso lado, podemos resistir a qualquer ataque do inimigo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não caia na farsa, resista às manipulações de Satanás. Mantenha-se firme na verdade divina
E, acima de tudo, confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam contigo sempre.